Olá pessoal, tudo bem com vocês? Muito bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que vocês estão assistindo esse vídeo. E na aula de hoje a gente vai falar sobre equações de primeiro grau, tudo bem? Equações de primeiro grau são as famosas contas da matemática quando envolve o x. Então é a introdução à álgebra aí, tá? A álgebra que todo mundo fica desesperado, né? Quando você vai falar com uma pessoa, eu não sei matemática, porque quando começa a entrar letra, quando começa a entrar letra a coisa fica difícil. Realmente, tem algumas regrinhas que a gente tem que seguir, mas vocês vão ver que não é um bicho de sete cabeças, beleza? Na aula de hoje a gente vai conseguir aí a trabalhar com as equações, resolver as equações, achando então o valor do x, beleza? Bom, primeiro, uma equação, tá? A gente fala esse nome por quê? A gente vai utilizar as equações, os princípios da álgebra, né? Para achar um valor oculto, tá? Um valor desconhecido. Então, se eu pegar uma conta dessa aqui, dessas contas que a gente tem de exemplo, mentalmente a gente consegue resolver, né? Ó, que número que eu adiciono no 5 vai dar 8? É o 3, então é fácil a gente resolver isso daqui, né? Que número que, ó, 13 menos qual número que vai dar 6, né? Então pelo método empírico, né? Você vai testando. O caso aqui vai ser 7. 13 menos 7 vai dar 6. Que número que eu adiciono ao 7 vai dar 15? Então você pode fazer na ponta dos dedos isso, né? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Conta quantos dedos deu. Deram 8 dedos. Então você vai e resolve isso daqui. A equação, pessoal, ela vai usar esse mesmo princípio, tá? Só que no caso a gente vai chamar muitas vezes de x. Por que chama x? Porque um astrônomo e matemático que criou um livro de álgebra, tá? Isso no ano de 1050. Não, 1050 não, 1050 foi o ano que ele nasceu, tá? Ele dava esse nome para algo, ele chamava de Shai, tá? Que significa coisa. Então, algo que ele não conhecia, ele chamava de Shai, ficou coisa, Shai, Shai, até que virou X, tudo bem? Shai ou Shei, né? Depende da língua que está sendo pronunciado isso daí. Então, de Shai, que era coisa, né? Que ele chamava de coisa, acabou virando X. Mas, pessoal, você pode colocar qualquer coisa que. Então, o próprio nome de qualquer coisa que você colocar lá vai estar substituindo aquele número, né? Então a gente tem esse meme aqui, ele representa muito isso, né? Todo mundo, na época do Facebook lá, todo mundo, com florzinha eu consigo, tá? Agora, se você substituir cada florzinha por letra, a pessoa fica desesperada, né? Mas o princípio é o mesmo, tudo bem? O princípio de uma equação é o mesmo. E agora a gente vai ver aqui algumas regras básicas, tá? Para a gente conseguir resolver, então, qualquer tipo de equação de primeiro grau, tudo bem? Dependendo da complexidade da equação, então, não é possível realizar essas operações utilizando cálculos mentais. Então, por exemplo, ó, que número que eu multiplicar por 50, depois eu multiplico esse número por 4, subtraio, mais 88 vai dar 258. Então vocês estão vendo que mentalmente é muito difícil a gente realizar isso daqui. Você pode até conseguir, mas você vai demorar um tempo muito grande para resolver esse tipo de operação, tudo bem? Então, quando a gente preenche essa lacuna aqui, ó, é só a gente substituir esses caras aqui por x e aí vai ficar tudo mais fácil, tá? Você vai conseguir resolver essa equação, mas muito mais rápido mesmo do que se você fosse fazer de cabeça, tratando pelo método empírico. Isso é muito importante, pessoal. Isso é o que eu sempre falo, que cai muito em vestibular e muito concurso público, tá? Às vezes você olha aquela questão de matemática e fala assim, tava fácil, mas demorava para fazer. Por que, que demorou para fazer? Porque você não utilizou a ferramenta correta. Então, se você utilizasse a ferramenta correta, né, trabalhasse com os princípios da álgebra, você resolveria muito mais rápido aí do que você fazer de cabeça empiricamente. Então, as perguntas, elas são feitas, você pode até resolver de cabeça, mas você não vai conseguir responder, porque o tempo que você tem para resolver cada questão é muito baixo. E outra, você vai fritando a sua cabeça também, né? Por isso que o pessoal fala, prova de matemática em concurso é um terror. É um terror por causa disso, tudo bem? Então vamos lá. Vamos ver aqui como é que a gente vai resolver uma equação. Pessoal, então, quando a gente fala em equação, esse sinal aqui, ó, esse sinal de igual, né, de equidade, ele fala o seguinte: todo mundo
que está desse lado aqui vale a mesma coisa que todo mundo que está desse lado aqui, tudo bem? Então, esse sinal ele diz o seguinte, ó, 50x menos 4x mais 88 vai ter o mesmo peso que 258. Então, o que vai acontecer com o x? O valor que eu encontrar aqui de x, se eu multiplicar por 50 aqui, multiplicar por 4, subtrair esse valor e somar com 88, vai dar exatamente 258, tudo bem? Então, a equação ela é como se fosse uma balança, tá? Você tem uma balança aqui, ó, vamos supor, tem uma balança aqui, tudo bem? E você sabe que aqui você tem 1 quilo, porque você tem um peso padronizado que vale 1 quilo. E aqui você vai colocando maçã até o quê? Até ficar igual. Então, se você colocou 4 maçãs e essa balança ficou equilibrada, significa que as 4 maçãs, né? Maçãs possuem 1 quilo, tudo bem? Então, você sabe que 1 quilo é igual ao valor de 4 maçãs, tá? Se você quiser saber quanto vale cada maçã, é só dividir 1 quilo por 4 depois, tudo bem? E nisso a gente vai usando as regras de álgebra para resolver, tá? Para quem, por curiosidade, então cada maçã vai ter 250 gramas, tudo bem? Então essa parte da matemática a gente consegue trabalhar muito com a parte da balança aí, tá? Então como é que a gente vai resolver uma equação então? Primeiro, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que isolar esse cara. Então a gente vai ter que isolar o x. Então todo mundo que é número e está do mesmo lado do x, você vai ter que passar para o outro lado, tudo bem? Ah, tudo bem, mas espera aí então. Significa que se eu soubesse quanto que uma maçã ia valer, era só jogar as outras para o outro lado? Ia dar certo? Não, não ia. Então a matemática ela tem uma ferramenta que ela vai permitir isso, tá? Então como é que a gente vai fazer? A gente vai utilizar a expressão algébrica dela inversa, a operação aritmética, perdão. Falei operação algébrica aqui, mas operação aritmética. Então significa o quê? Ó? Se ele está somando, ele vai passar para o outro lado, subtraindo. Aqui eu tenho as regras aqui, tá? Ó. Então, se o número que estava do lado do x é positivo, você vai jogar ele para o lado negativo. E se o número que está do lado do x for negativo, você vai jogar ele para o outro lado positivo. Então eu dei um exemplo, ó. X mais 4 é igual a 8. Para eu descobrir o valor de x, esse 4 está positivo. Então eu tenho que isolar o x. Eu vou jogar esse 4 para cá, só que com a expressão inversa. O que é o inverso de mais? É menos. Então fica, ó, x é igual a 8 menos 4. Quanto que é 8 menos 4? 4. Quer saber se você acertou? Na hora de resolver a equação, substitui o valor do x pelo 4. Então eu posso montar aqui, ó, no lugar do x eu vou colocar 4 mais 4. Não é igual a 8? Ó? Exatamente igual, tá balanceado isso aqui. 4 mais 4 é 8, eu estou dizendo que é igual a 8, então tá perfeito. Tudo bem? Agora na outra regra, se ele está multiplicando, ele vai passar para o outro lado dividindo, ou vice-versa. Então, ou seja, se ele está dividindo, ele vai passar multiplicando, se ele está multiplicando, ele vai passar dividindo, tá? Porque a divisão é o inverso da multiplicação. Então, quando eu escrevo assim, 3x, significa que é 3 vezes o x. Esse 3x ele é a mesma coisa que x mais x mais x. Então, para a gente não ficar escrevendo isso daqui, ia ficar muito grande, você junta, né? Então, a gente fica 3 vezes x, tá? Que a gente já coloca, você entende que ele está multiplicando esse x. Bom, se esse 3 está multiplicando, ele tem que passar para o outro lado com a operação inversa. Então, vai ser dividindo. Então, x vai ser 15 dividindo por 3. Tudo bem? 15 dividido por 3 é 5. Detalhe. Um erro que todo mundo faz. Todo mundo, às vezes, na hora de jogar esse cara para lá, acaba jogando esse cara para o lado do x. Então, faz a maior confusão. Então, pessoal, você tem que prestar atenção. Aonde eu estou trabalhando aqui, o x está do lado esquerdo, mas o x pode estar do lado direito também. Tudo bem? Bom, e no terceira coisa aqui, se o x é uma potência, ele vai passar para o outro lado como raiz, tá? Então, o x aqui é uma potência de 2, ó. X ao quadrado é igual a 4. Então, para eu arrancar esse x aqui, eu extraio a raiz quadrada de 4. Então, x raiz quadrada de 4 é igual a 2. Tudo bem? Agora vamos fazer alguns exemplos, tá? Porque essa parte de equações a gente vai aprender muito com os exemplos. Então, vamos lá.
Vamos resolver esse primeiro exemplo. Ó. 5 mais 7 mais x é igual a 16. Primeiro, ó, quem está do lado do x? O 5 e o 7. Então, você vai jogar eles para o outro lado. Eles estão positivos? Estão. Então, eles vão aparecer negativo. Então, como é que eu vou escrever essa equação aqui? Ó? Só sobrou o x desse lado. Então, eu vou escrever x é igual. O 16 você mantém. 16. Agora, o 5 e o 7 eu joguei para lá. Então, vai ser... Eles são positivos, ó. Então, vai ser menos 5 menos 7. Tudo bem? Agora é só resolver a conta. Ó. X é igual a 16 menos 5, 11. 11 menos 7 igual a 4. Beleza? Vamos para o segundo exemplo aqui. Ó. Aqui eu já tenho um número multiplicando x e tenho um número somando com x. Então, o que eu faço? Eu jogo primeiro o cara que está somando, depois eu vou jogar o cara que está multiplicando. Então, vai ficar assim, ó. 3x é igual a 10, né? Menos 4. Tudo bem? Resolve. 10 menos 4, 6. 3x é igual a 6. Eu resolvi? Não, porque esse 3 está multiplicando. Então, você tem que passar com esse 3 agora dividindo. Então, vai ficar x é igual a 6 dividido por 3. Tudo bem? 6 dividido por 3 é igual a 2. Então, o valor de x é 2. Beleza? Agora, este exemplo aqui é um exemplo que confunde muita cabeça das pessoas também. Vamos isolar. Então, vai ficar assim, ó. Menos x, tem duas maneiras de resolver. Vou fazer da primeira, que eu passei para vocês. Menos x é igual a mantenho 3, e esse 10 está positivo, vai passar negativo. Então, ó, como é que vai ficar? Menos x é igual. 3 menos 10, pessoal, é menos 7, né? Você tem 3 reais e vai comprar um negócio que custa 10, você vai ficar devendo quanto pro cara? 7 reais. Então, é menos 7. Quando acontece assim, o x ele nunca pode ficar negativo. Então, quando acontece, a gente multiplica a equação inteira por menos 1, tá? Por quê, pessoal? Porque menos vezes menos vai dar mais. Então, menos x vezes menos 1 vai dar mais x. Menos 7 vezes menos 1 vai dar 7. Então, a gente multiplicando por menos 1, isso aqui vai dar x é igual a 7, tá? E tem outra maneira também de eu resolver. Por exemplo, ó, 10 menos x é igual a 3. Esse x não está negativo, eu posso jogar ele para o outro lado, esse x aqui. Você pode isolar ele, mas você pode manipular ele para qualquer lugar. Então, ó, se eu jogar esse x para o outro lado, ele vai ficar positivo. Só que esse 3 aqui vai ficar do lado do x, então você vai ter que jogar esse 3 para o outro lado também. Então, como é que ficaria isso daqui? Ó? 10 menos x vai ficar 10. Esse 3 está para lá, você joga para cá negativo. 10 menos 3 é igual a x, ao x positivo, tá? 10 menos 3 é igual a 7. 7 é igual a x. Então tem essas duas maneiras, tá? Quando você percebe que o x vai dar negativo, ou você joga ele para o outro lado para ele ficar positivo, e aí todo mundo que está do outro lado você joga, né, para isolar ele, ou então você resolve da maneira que você aprendeu mesmo, e no final multiplica por menos 1. Então tem essas duas maneiras aí, beleza? O próximo exemplo, o que está acontecendo aqui? Ó? Eu tenho vários números que estão multiplicando x. Então, ó, 12x menos 6x mais 4x. Então, o que a gente vai fazer? Quando esses números estão multiplicando x, eu posso fazer, então, a soma deles. Ó. Então, eu posso fazer 12x menos 6x, vai ficar 6x. 6x mais 4x é igual a 10x. Tá? Então, ó, detalhe, ele tem que estar sempre assim. Você não pode somar um algarismo que não está com x com x. Esse 7 mais x não vai virar 7x, tá? Só pode fazer isso se ele estiver multiplicando o x, tudo bem? Que a gente fala que são termos semelhantes. Mas isso daí é outra matéria. Então, 10x é igual a 50, tudo bem? Bom, 10x é igual a 50, esse 10 está multiplicando, é só passar dividindo. X é igual a 50 dividido por 10. Ó.
5 dividido por 1 é igual a 5. Então, x é igual a 5. Tudo bem? Agora vai dando uma pioradinha aqui, ó. X dividido por 3 mais 5 é igual a 24. Bom, parece que piora, mas não piora, tá? O que a gente vai ter que fazer então? Primeiro passo, joga todo mundo para o outro lado e isola o x. Primeiro eu vou jogar esse 5 para lá. Esse 5 está positivo, vai passar para o outro lado negativo. Então vai ficar x sobre 3 é igual a 24 menos 5. 24 menos 5 é 19, então vai ficar x dividido por 3 é igual a 19. Esse 3 não está dividindo? Lembra? Se ele está multiplicando, ele passa a dividir. Se ele está dividindo, ele passa a multiplicar. Então, isso aqui vai ficar x é igual a 19 vezes 3. Tudo bem? 19 vezes 3 vai dar 57. Baba, né? E agora? Agora o x está dividindo. Nossa, como é que nós vamos resolver isso daqui? Simples também. Vamos lá. Então, eu tenho 8 sobre x mais 8 é igual a 7 mais 9. Eu posso fazer o seguinte. Joga esse 8 para lá. Então, vai ficar 8 sobre x é igual a 7 mais 9 menos 8. Então, 9 mais 7 vai dar 16. 16 menos 8 vai dar 8. Então, fica aqui, ó. 8 sobre x é igual a 8. Esse x aqui, ó, tá dividindo, então ele vai passar multiplicando. Então, fica 8 é igual a 8 vezes x. E agora, esse 8 está multiplicando o x, você passa esse 8 dividindo, tá? Então, vai ficar aqui, ó, vai ficar x é igual a 8 dividido por 8, que vai dar 1, tudo bem? Quando chega nesse caso aqui, a gente sempre fala, troca esse cara com esse, tá? Mas eu mostrei por que a gente faz isso. Então, o x está dividindo, passa para lá, esse cara está para cá, passa dividindo. A gente pode fazer isso daí, tudo bem? Eu só expliquei por que a gente chega nesse resultado também. Agora, a gente vai ver alguns problemas envolvendo equação. Muitas perguntas de concurso de vestibular vai cair um problema que você vai ter que formular a equação. E é aí que as pessoas travam, tá? Então, por exemplo, se resolver uma equação proposta pelo exercício já é um bicho de 7 cabeças para as pessoas, quando a pessoa tem que formular essa equação, a coisa fica mais cabeluda ainda. Então, tem algumas dicas aqui, ó. Quando você vai ver um problema envolvendo essa álgebra, ele vai sempre falar de um número qualquer. Esse número qualquer, você já sabe que é o x. Então, quando ele fala assim, ó, o dobro de um número. Que número que é? Um número que eu não sei, então eu vou chamar o número de x. O dobro dele é 2x. A quarta parte de algo. Ó, a quarta parte de alguma coisa é alguma coisa dividido por 4. Que coisa que é essa? O x. Então, na hora de montar a conta, vai ficar x sobre 4. Olha esse. O quíntuplo da soma de dois números. Esses dois números eu não sei. Então, eu vou somar esses dois números aqui, ó, x mais y, e é o quíntuplo da soma deles. Então, fica 5 vezes o x mais y somado. Tudo bem? Ou quando eu falo assim, o dobro de algo mais 3. Então, que algo que é? O x. Então, é 2 vezes o x mais o 3. Tá? O dobro de algo mais 3. Então, quando vocês verem essas perguntas, vocês já vão ficando mais, já vão pegando mais facilidade e começa a montar a equação. Esse é o pulo do gato para qualquer pergunta, tá? De concurso ou de vestibular. Pela informação que o cara tá te dando, você tem que interpretar o texto. Ó, outro problema também da matemática, gente, interpretação de texto. A gente tem um grande problema com interpretação de texto. Tanto que o governo ele cobra muito matemática e interpretação de texto. Se você não sabe ler, não sabe interpretar, raramente você vai conseguir resolver um problema de matemática. Então, uma coisa está ligada com a outra, tá?
Embora eu não goste de português, pelo menos ler e entender a gente tem que aprender. É fundamental, tudo bem? Vamos fazer um exemplo aqui então. No ano de 2009, Carolina completou mais um ano de vida no mesmo dia que Mateus. Então significa que no ano passado a Carolina completou aniversário no mesmo dia que Mateus. Exatamente neste ano, ou seja, 2019, Carolina terá metade da idade de Mateus. Sendo a soma das idades de Mateus e Carolina igual a 45 anos, determina a idade de Carolina. Rapaz, olha só, eu estou fazendo um problema de matemática sem dar uma conta. Você vai ter que resolver isso daí. Vamos extrair as informações. Todo problema de matemática e de física e de química também, mas muito matemática e física, você vai tendo que extrair aos poucos, tá? Então vamos lá, ó. Vamos lá então. Ele não falou da idade da Carolina? Falou. Então a idade da Carolina, eu vou ter que dar uma letra para, porque vai substituir esse número, que eu não sei a idade dela. Pode ser o X, pode ser o Y, pode ser o C. Como ela chama Carolina, eu vou chamar a idade dela de C, tudo bem? Então C é a idade da Carolina. Vou colocar Carol aqui, beleza? Bom, e eu tenho a idade do Mateus, que eu vou chamar de M. Tudo bem? A idade do Mateus. Bom, mas aí você fala assim, pô, professor, mas você ensinou a achar uma letra, tem duas letras aqui. Tudo bem, mas olha só o que acontece, ó. Exatamente neste ano, Carolina terá metade da idade de Mateus. Se Carolina tem metade da idade de Mateus, Mateus tem o dobro da idade da Carolina. Então, ó, a idade do Mateus é igual ao dobro da idade da Carolina. Então, o M vai ser igual a 2C. Tudo bem? Agora fica mais fácil, ó. O Mateus tem o dobro da idade da Carolina. Ele fala assim: sendo a soma das idades de Mateus e de Carolina igual a 45 anos, determine a idade de Carolina. Pronto, ó. Qual que é a idade da Carolina? Eu não sei, vai ser C. Qual que é a idade do Mateus? Vai ser o dobro da idade da Carolina. Então vai ficar C mais 2C. Então a soma da idade da Carol com a soma da idade do Mateus vai dar quantos anos? 45. Agora fica mais fácil, ó. C mais 2C é igual a 3Cs. 3Cs é igual a 45. Beleza? Então vamos isolar o C. C fica igual a 45 dividido por 3. 45 dividido por 3 é 15. 15 anos. Então a Carolina, o ano passado, completou 15 anos. E o Mateus completou quanto? É só fazer, ó. A idade do Mateus menos a idade da Carolina. Oh, a idade do Mateus mais a idade da Carolina é igual a 45, né? A idade da Carolina eu sei. Então, a idade de Mateus mais 15 é igual a 45. Esse 15 está somando, ele passa para o outro lado subtraindo. Então, a idade de Mateus é 45 menos 15. Tudo bem? 45 menos 15 é igual a 30. E você poderia fazer dessa maneira também, ó. A idade de Mateus é igual a 2 vezes 15. 2 vezes 15. 2 vezes 15 é igual a 30. Então, ano passado, o Mateus completou 30 anos e a Carolina 15 anos. Entenderam, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha clareado isso daí para vocês. Muito obrigado e até a próxima, tá? Tchau, tchau.